Olá, hoje terça-feira, 21 de janeiro, quando Paulo Guedes falou no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, estava amanhecendo aqui. Ele disse uma grande verdade, né? O maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, né? Imaginem as consequências de uma falta de saneamento, de esgoto a céu aberto, de maltratamento de água, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Os alagados de Recife, se fala tanto, se fala em saneamento, né? Saneamento básico é uma questão de saúde e uma questão de meio ambiente. Agora, acho que o presidente fez muito bem não ir a Davos, né? Recebe aquela menina lá da Suécia, ela, perde o sentido, né? Mas, enfim, vamos ao comentário de hoje, que vai começar com meio ambiente. E, se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e não esqueça do seu like ou o seu dislike. Pois hoje o presidente da República criou o Conselho da Amazônia e uma Força Nacional Ambiental, a exemplo da outra Força Nacional que já existe. Quem vai coordenar isso é o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que é um filho de amazonenses, que tem sangue indígena, que já foi comandante da 2ª Brigada de Infantaria da Selva, lá em São Gabriel da Cachoeira, lá nos confins do Brasil e da Amazônia, extremo noroeste do Brasil, fronteira de Brasil, Colômbia e Venezuela, rica em nióbio, bilhões de toneladas de nióbio. Então ele sabe muito bem por que toda hora está chegando lá avião comercial cheio de turista canadense, né? E de outras nacionalidades. Há um interesse enorme lá pela cabeça do cachorro, como é chamada aquela região que lembra a silhueta de um cachorro. Pois bem, as questões de meio ambiente da Amazônia vão ser tratadas nisso. Eu, agora à noite, vou jantar com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e vou saber de todos os objetivos e amanhã eu conto para você. Tá? O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 11 da Vale e mais 5 de uma consultoria alemã, né, por homicídio doloso, né, de 259 pessoas. Tem mais 11 desaparecidos, a gente pode certamente considerar que são 270 mortos, né, e também por crime ambiental, né. Inclusive, está aí na lista o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, né. O sábado, agora, no próximo sábado, vai fazer 1 ano desse acidente, né? Acidente que quase não foi acidente, né? Quando é causado por má vontade, incompetência, desleixo, né, com a vida humana e com o meio ambiente, isso não é acidente, né? Como dizem aí os entendidos de trânsito, né? A boa parte dos acidentes não são obras do acaso, são obras de uma série de erros do motorista. Bom, e o Ministério Público Federal denunciou o americano Glenn Greenwald e mais 6 por invasão de centenas da privacidade prevista na Constituição de centenas de autoridades brasileiras. O Ministério Público diz que ele, Glenn, auxiliou, incentivou e orientou de maneira direta o grupo criminoso. A denúncia é resultado de muita investigação e significa que o senhor Glenn usou um grupo de jovens aí, que a gente já sabe quem são, os jovens assim meio inseguros, né? Foram usados. Ele, esse jornalista americano, diz que é um ataque à imprensa livre. Essa é uma resposta que a gente ouve sempre, né? O sujeito pode caluniar, pode injuriar,
pode difamar e quando vai responder na justiça por esses crimes, aí é um ataque à imprensa livre. Assim como outras pessoas aí, os corruptos, né, quando eram presos, isso é um ataque à democracia. Eu tenho mandato, né, o povo me deu mandato, isso é um ataque à democracia. É uma desculpa que não cola mais, né, porque é muito repetida. Mas, enfim, temos aqui outra condenação do ex-governador da capital do Brasil, Agnello Queiroz, né? Foi condenado, está em trânsito em julgado, este caso, né? Outros estão correndo aí. Por improbidade administrativa, ele fez um centro administrativo e inaugurou, no último dia de seu governo, no último dia de 2014. Esse centro administrativo fica em Taguatinga. O planejamento todo de Brasília previu o governo local no Palácio do Buriti, que fica no eixo monumental de Brasília, né? Pertinho do Memorial JK e tal. O memorial é que ficou perto, né? Porque foi construído depois. Foi lá planejado por Oscar Niemeyer, por Lúcio Costa, mas ele quis transferir para Taguatinga, construiu 182 mil metros quadrados de área construída. Eu até lembro um pouco do centro administrativo lá em Belo Horizonte, construído por Aécio Neves. Isso até lembra um pouco. Então, ele foi condenado definitivamente, trânsito em julgado. Tem que pagar multa e uma indenização de R$1 milhão. Isso não é condenação, né? Olha o tamanhão lá custou 1 bilhão e 800 milhões esse prédio, né? Que não foram pagos. E o prédio, o conjunto, está desocupado, 182 mil metros quadrados desocupados. O administrador local que arranjou licenças de habites e tal para poder inaugurar assim no grito, né? Está condenado também por improbidade administrativa e ia pagar uma indenização de R$500 mil, R$500 mil, né? Que é muito pouco, né? Agora ele responde também, está lá na construção do estádio do Mané Garrincha, né? Demoliram um estádio que existia, que estava no tamanho normal para Brasília, demoliram aquele estádio, fizeram outro gigantesco, uma coisa horrorosa, né, porque destoa do tamanho dos demais monumentos de Brasília. Ficou um megalômano, uma deformidade, uma acromegalia da arquitetura de Brasília, né? Foi uma coisa muito estranha e que custou o triplo do que haviam anunciado. Também está com processo lá, né? Só para lembrar, ele foi deputado federal pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, durante 3 ou 4 mandatos. E quando começou o governo Lula, ele entrou na cota do PCdoB, que era dono do Ministério do Esporte, né? E ele virou ministro do Esporte de Lula. Depois, quando foi eleito governador de Brasília, 2010, se não me engano, 2010, 11, 12... foi eleito em 2010, assumiu em 2011. Aí já estava no Partido dos Trabalhadores. Enfim, essas obras, né, essas obras dos estádios, né, como nos fazem pensar sobre quanto foi desviado. A Lava Jato está em torno do que foi feito com a Petrobras, por exemplo, né, mas tem muita coisa sendo investigada e coisa para ser apurada na construção dos estádios, né, e em outras construções. E é por causa disso que, o outro dia eu falei aqui, como se joga para enfraquecer a proposta de legislação para pegar corrupto, né? Aquelas 10 medidas anticorrupção, o pacote anticrime, né? Tudo se dá um jeito de enfraquecer porque sabem que o dia vai chegar, né? Vai chegar o dia em que desses estádios eles vão ser mandados para o banheiro permanentemente, né? Mas, enfim, tiveram uma vida de muita regalia, né? De muita propina, né? Quase todas as obras, as investigações mostram isso, né?
Esse é o Brasil que tá se purificando. É duro, né? É difícil, porque há resistência, né? Os resistentes estão aí, os reacionários, né? Que não querem que chegue o império da lei, o império da moral, o império da ética, né? E agora a gente não tem futuro se assim não for, né? Não tem futuro. Não tem futuro se a gente não investir no ensino, né? Aí no ensino a gente vê cada desculpa, deu esses erros no Enem, aí o sujeito lá, presidente do órgão que faz as provas, diz assim, não, nós temos que fortalecer os mecanismos de controle. Mas não estavam fortalecidos ao máximo, ao grau 100, né? Envolve tanto jovem nesse país, não dá para ter nenhum deslize, né? Mas o problema nosso do ensino é que vem lá de baixo, né? Vem não seguindo os protocolos, não seguindo o fazer certo, né? Não seguindo o fazer certo a primeira vez, né? Quem não faz certo a primeira vez vai fazer pela segunda, pela terceira vez, né? Aí a gente não se conserta nunca. E a Índia está aí, o presidente Bolsonaro vai sábado para a Índia está aí para chegar a ser a terceira potência econômica do mundo, olhem lá, né? E a Índia estava lá atrás, era colônia, como eu disse aqui outro dia, quando eu era jovem, né? Era colônia, né? E tem que sustentar 1 bilhão e 200 milhões de indianos. De Brasília, Alexandre Garcia.